Fala galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, professor Marcos aqui na área. Estamos juntos novamente para mais uma revisão Enem. Reuni aqui 6 itens, 6 questões para que a gente possa comentar os temas, os conteúdos, os tópicos mais pertinentes, mais importantes, principalmente no Enem dos últimos anos, e em cima das questões fazemos os comentários mais relevantes. Então vamos começar aqui já. Questão de número 1, diz assim: o odor de muitos vegetais, como menta, louro, pinho e rosa, se deve a uma grande classe de compostos orgânicos naturais, denominados terpenos. A seguir são mostrados alguns exemplos de terpenos. Então ele traz aqui 5 compostos de natureza orgânica, né? A própria estrutura, o próprio desenho deles remete a isso. Considere os compostos e as afirmações apresentadas sobre eles. Vamos lá, o primeiro. Nas estruturas do geraniol e do mentol, estão presentes o grupo funcional álcool. Vamos lá, como é que a gente reconhece uma função, meu povo? Se a molécula for grande, tiver muitos carbonos, muitos elementos e tal, você vai reconhecer uma função pelos elementos que aparecem além dos padrões, além de carbono. Ou seja, você vai em cima do oxigênio, do nitrogênio, de algum haleto orgânico, de algum halogênio que aparecer. Então, oxigênio e nitrogênio já chamam a nossa atenção. Aqui no geraniol, você tem a presença do O, que está junto do H. Então, forma o grupinho que nós conhecemos como hidroxila. E essa hidroxila aí, não é que ela é uma função, ela é um grupo funcional, ou seja, ela está presente, ajudando a formar alguma determinada função. E aí você vai ter que olhar para onde? Para um pouquinho além do grupo H. No caso, o grupo H aqui, ele se liga a um carbono, que é um carbono saturado. Concorda? O que é um carbono saturado? É aquele carbono que só faz ligação simples com outros carbonos. Então, você está diante aqui da função, uma das mais importantes, denominada álcool. Aqui no mentol, que é a outra molécula que ele coloca no item 1, repara que você tem a mesma coisa. Grupo OH, que também está ligado a um átomo de carbono, deixa eu botar a setinha para ele, aqui, também está ligado a um átomo de carbono, né? Então você também tem a função álcool. Então o item 1 está verdadeiro. Item 2, deixa eu mudar de cor aqui. Na estrutura do geraniol e do citral, apresenta o mesmo número de ligações π. Bom, temos uma boa chance aqui de relembrar o que significa, em que contexto eu vou encontrar a ligação π. Povo, quando você tem a combinação de átomos formando moléculas, e eu falo exclusivamente das ligações covalentes, esses átomos eles podem se combinar de uma forma unitária, de uma maneira dupla e de uma maneira tripla. Isso daqui faz relembrar para a gente o quê? As ligações químicas, da maneira com que a gente conhece elas. Né? Ligação simples, dupla e tripla. Ligação simples é quando tem um tracinho, ou seja, uma ligação entre dois átomos. Ligação dupla, quando há duas combinações simultâneas, dois compartilhamentos. Ligação tripla, quando há 3 compartilhamentos. Só que esses nomes, ligação simples, dupla e tripla, na verdade eles são apelidos para situações um pouco mais oficiais. Que situações são essas? A forma com que dois elementos vão se combinar, ou seja, vão formar suas ligações, podem ser de duas naturezas e está diretamente ligado à parte mais microscópica da estrutura química, que é chamada de ligação sigma e ligação π. A ligação sigma ela está presente uma única vez, independentemente da ocasião. Ou seja, independente da ocasião, aqui na ligação simples, que só é uma, ela é chamada de sigma. Na ligação dupla, você também só terá uma sigma. E na ligação tripla, você também só terá uma ligação sigma. Então, independentemente de qual seja a situação, eu sempre terei uma ligação sigma. Tá, professor, beleza. Mas vem cá. Na ligação simples, tudo bem, só tem uma. Mas na ligação dupla, uma é sigma e a outra vai ser chamada como? Ligação π. Na ligação tripla, você tem uma sigma apenas, sempre uma. E as outras duas? As outras duas serão chamadas de ligação π. Então, o que nós, por exemplo, entendemos, falamos ligação tripla, na verdade a ligação tripla ela é uma combinação entre uma sigma e duas π's.
O que nós comumente chamamos de ligação dupla é uma combinação entre uma sigma e uma pi. E o que nós chamamos de ligação simples é, na verdade, a ligação sigma sem a presença de ligação π. Show de bola? Então, essa é a nossa revisãozinha. Então, ó, onde é que eu vou encontrar a ligação π? Deixa eu mandar de cor aqui. Vamos lá na molécula do geraniol. Tem dupla na molécula do geraniol? Ou tripla? Tem. Tem ligações duplas no caso, né? Uma de cada. Então, ó, uma ligação dupla aqui, uma de cada não. Uma ligação dupla na esquerda, uma ligação dupla na direita. Então, cada ligação dupla vai apresentar uma ligação π, então eu vou ter um total aqui de 2 ligações π na molécula do geraniol. Já na molécula do citral, repare que eu tenho, ó, 3 ligações duplas. Cada ligação dupla vai ter uma ligação π, então isso faz com que na molécula do citral eu tenha um total de 3 ligações π. Então isso já torna o item 2 falso, né? Porque o item 2 diz que iam ter o mesmo número de ligações π. Não é verdade. Item 3. O item 3 vai dizer o seguinte. Na estrutura química do limoneno, vamos lá, possui somente 2 átomos de carbono secundário. O que é um átomo de carbono secundário, meus amigos? É aquele carboninho que se liga com outros 2 carbonos, independentemente se é ligação simples, dupla ou tripla. Então vamos lá, vamos marcar aqui alguns. Vamos fazer o seguinte, vamos determinar todos os átomos de carbono da molécula do limoneno, não apenas os secundários. Se liga só. Esse daqui da ponta, esse carboninho aqui, ele está ligado a apenas um carbono, concorda? Então ele é um carbono primário. Esses 2 da ponta aqui, ó, repara só. Esse daqui está ligado a um carbono, esse daqui também está ligado a um carbono. Então eles são carbonos primários. Então os carboninhos que eu coloquei aí na cor verde são carbonos o quê? Primários. Esses aqui que eu vou marcar de amarelinho, se liga só, esse e esse. Esse daqui de cima, o amarelinho de cima, ele está ligado a 1, ele está ligado a 2, ele está ligado a 3 carbonos. Então ele é terciário. O amarelinho aqui de baixo, vê se não é a mesma coisa. Ele está ligado a 1, ele está ligado a 2 e ele está ligado a 3. Então ele é terciário também. Então os carboninhos de amarelo são carbonos terciários. E os carboninhos aqui, que eu vou marcar de azul escuro, vamos lá, se liga. Esse aqui, esse carboninho, ele está ligado a 1 e a 2, então ele é secundário. Esse carboninho aqui de baixo, ele se liga com 1, ele se liga com 2, secundário também. Esse daqui da direitinha, ele está ligado com 1 e com 2, secundário. E esse daqui está ligado com 1 e está ligado com 2, secundário. Então, os carboninhos que eu coloquei aqui em azul, ficou meio poluído, mas acho que dá para entender, né, povo? Eles são carbonos secundários. Sim, e eu ainda esqueci um amarelinho aqui, ó. Olha que pecado. Esse daqui, ó. Esse daqui, ele está ligado com 1, com 2 e com 3. Ele também é terciário. Beleza? Então, eu tenho 3 carbonos que são primários, os que eu coloquei em verde, 3 que são terciários, os que eu coloquei em amarelo, e 4 que são secundários, são os que eu coloquei em azul. Isso torna o item 3 falso, né, meu povo? Porque o item 3 diz que eu teria apenas 2 átomos de carbono secundário. Não, no caso eu vou ter 4 secundários. Beleza? E nosso último item aqui, ó. O último item vai dizer o seguinte: a estrutura da carvona apresenta 5 átomos de carbono com hibridização sp2. Bom, é uma boa chance da gente relembrar aqui embaixo o que vem a ser hibridização. Bom, hibridização é um termo um pouco meio que técnico, né? Meio complexo assim, ele está mais voltado para a parte mais quântica das estruturas químicas, tem a ver ali com a combinação dos orbitais. De uma forma geral, o que dá para dizer é que graças a essa hibridização, ela é uma espécie de mistura de orbitais, mistura de possibilidades de formar as ligações, que a gente tem as moléculas se formando. Né? Por exemplo, as moléculas orgânicas que predominam no mundo da química, mais de 95% dos compostos conhecidos são de natureza orgânica, o que faz com que o átomo de carbono faça 4 ligações é o processo de hibridização, ou seja, essa quantidade tão relativamente alta de possibilidades dos carbonos se ligarem é graças à
combinação ali de orbitais atômicos que acontece no interior de suas eletrosferas. Mas nada disso é cobrado da gente na hora do Enem. O que ele pode nos cobrar são os tipos de hibridização, ou seja, é como se fossem códigos, né? Cada hibridização, cada situação em que o carbono vai fazer as suas 4 ligações, vai desencadear ali uma situação diferente, uma hibridização diferente, um código diferente. Quem são essas hibridizações? Bom, eu posso ter a hibridização sp3, eu posso ter a hibridização do tipo sp2 e eu posso ter a hibridização do tipo sp. São essas as 3 hibridizações para o átomo de carbono. A hibridização sp3 é aquela em que o carbono realiza 4 ligações do tipo simples. Ou seja, o carboninho que faz 4 ligações simples, ele é chamado de carbono tetraédrico. Tetraédrica ou tetraédrico, tanto faz, é o nome da geometria das ligações químicas do átomo de carbono. É a única situação em que as ligações do carbono vão ocupar as 3 dimensões do espaço. Então, se você tem, por exemplo, fármacos, tem muito disso. Se você tem moléculas com carbonos tetraédricos, você naturalmente terá moléculas espaciais. Ou seja, moléculas espaciais são moléculas que vão existir numa estrutura tridimensional, ou seja, os átomos não estão no mesmo plano, certo? A hibridização sp2 é aquela hibridização em que o carboninho vai fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Uma dupla e 2 simples. Essa é a hibridização do tipo sp2. Aqui, o átomo de carbono passará a ter uma geometria de ligações chamada de trigonal plana, ou seja, os átomos já vão estar no mesmo plano. Serão ligações bidimensionais, ou seja, serão planares. E na hibridização sp, eu tenho 2 situações possíveis na hibridização sp. Ou o carboninho vai fazer uma ligação tripla e uma simples, ou então 2 duplas simultâneas, que a gente chama de ligação dupla acumulada. 2 ligações duplas se acumulam no mesmo átomo de carbono. Essas 2 situações será o carbono de hibridização sp, que também é um carbono plano. Ele não usa as 3 dimensões do espaço. E a gente ainda pode ser ainda mais específico. Repara que as ligaçõezinhas aqui estão numa mesma linha. Concorda? O fato delas estarem numa mesma linha, isso remete à geometria de ligação como sendo chamada de linear. Beleza? Então você tem o carbono sp3 como sendo tetraédrico, o sp2 como sendo trigonal plano e o sp como sendo linear. Show de bola? Pois muito bem. Ele está dizendo que na estrutura da cavona mesmo, vamos jogar aqui, ele tem 5 átomos de hibridização sp2. Bora ver. Hibridização sp2, ele está aqui, é o carbono que faz o quê? Uma dupla e 2 simples. Se você identificar pela ligação dupla, não precisa contabilizar as ligações simples, que às vezes é com hidrogênio, e aí você vai ter o trabalho de botar o hidrogênio, isso da prova pode demorar. Onde tiver o carboninho fazendo uma única dupla, isso já vai ser carbono sp2. Vamos ver. Quem são os carbonos aqui que fazem uma ligação dupla? Esse está fazendo uma dupla, esse daqui, esse daqui, este daqui e este daqui. Então eu tenho 5 carboninhos fazendo ligações duplas aí, uma ligação dupla e consequentemente as 2 simples. Então você vai ter de fato 5 carbonos com hibridização sp2, então significa dizer que o item 4 está verdade. Então 1 e 4 verdadeiro, letra C de casa. Uma coisa que não foi necessário aqui, mas que a gente vai comentar agora nesse finalzinho, só para nós encerrarmos essa primeira, são as funções orgânicas presentes aqui no citral e na molécula da carvona, já que no mentol e no genaniol a gente já colocou, né? Aqui no citral, observe, você tem C-O ligado a hidrogênio, isso daqui forma uma função que nós chamamos de aldeído, ele também pode aparecer na forma condensada desse jeito aqui, CHO, certo? É um aldeído. E aqui você tem um C-O, uma carbonila ligada entre carbonos. Você tem a função que é denominada de cetona. Beleza? Então, feito esse comentário aí. No limoneno, a gente não está comentando porque o limoneno só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Show? Então, letra C é a nossa primeira. Vamos para 2. Diz assim: o uso de compostos orgânicos sintéticos na agricultura
pode causar a contaminação do solo e da água subterrânea. A identificação desses compostos pode ser feita por meio de reações químicas simples, que exploram as diferenças entre as suas funções orgânicas. O hidróxido de sódio, olha ele aqui, por exemplo, reage com substâncias que apresentam caráter ácido, formando sais e água, de acordo com a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Povo, eu não posso nem me dar o luxo, nem pensar em esquecer o que é hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é NaOH. É uma base extremamente forte que nós temos lá na química inorgânica, beleza? Ele também é chamado, conhecido popularmente como soda cáustica, uma base extremamente abrasiva, corrosiva, perigosa. E aí ele vem para o comando. Olha só, qual grupo orgânico de uma molécula sintética estável ocorrerá a interação com hidróxido de sódio? Que interação com hidróxido de sódio é essa? É a interação ácido-base, reação de neutralização. Se o hidróxido de sódio já é a base, está faltando o quê para eu ter a interação ácido-base? Ora, está faltando o ácido. Então ele quer que eu diga quem é o ácido aí das alternativas. E aí ele traz para mim a situação de química orgânica. Na química orgânica, os 5 compostos que ele está trazendo aqui para nós são grupos orgânicos. Eu vou ter que identificar quem é o ácido. Então isso faz a gente relembrar de acidez e basicidade na química orgânica. Na química orgânica, a gente tem um resultado já pronto para a gente lembrar. Que resultado é esse? Quem são os ácidos na química orgânica? 2 propriamente ditos. O ácido carboxílico, o próprio nome já entrega, né, meu povo? Ácido carboxílico. E o fenol. São os 2 grupozinhos que são de caráter ácido na química orgânica. Eles vão ter, por exemplo, um pH menor do que 7. Beleza? E as bases. Isso aqui foi os ácidos. E as bases? Quem são bases na química orgânica? Na verdade, é uma só. Vou usar até no singular. Que são as aminas. A função amina, ela apresenta caráter básico, ou seja, pH maior que 7. Todos os outros compostos na química orgânica eu posso considerá-los como sendo neutros. E aí eu trouxe essa questão aqui para a gente discutir uma polêmicazinha. Polêmica na química orgânica. Tem alguns autores químicos, ou seja, na própria literatura química, que tendem a considerar o enol, função enol, como sendo parte dos ácidos. Ou seja, além do ácido carboxílico e do fenol, eu também consideraria, segundo alguns autores, o enol. Um outro grupo de autores, né, vamos dizer que está metade, não concordam com essa ideia, né, discordam do caráter ácido do enol. Por que existe essa polêmica e como é que a gente lida com ela se cair na hora da nossa prova? Vamos lá. É verdade que o enol vai apresentar uma acidez, mas muito pequena. Para você ter noção como que é pequena a acidez do enol, ele chega a ser mais fraco até do que a própria água. Olha só a ideia. A água pura, que a gente considera como tendo pH 7 neutro, ela tem uma acidez maior do que o enol. Ou seja, o enol é mais fraco que a água. Então, se a água eu já considero neutro, o enol é mais neutro ainda, se aqui isso pode existir. Concorda? Então, para você ver como que a acidez do enol é pequena. Mas vamos lá, tem gente que se apega a isso daí. Não, mas a acidez é pequena, mas existe, tá ali. Pronto. Tem um segundo fator que também merece ser mencionado. O enol, ele é uma substância, é uma função instável. O que significa isso? Ele não vai durar muito tempo. Lá na isomeria de tautomeria, o enol ele está no equilíbrio dinâmico com um aldeído ou uma acetona. Então, se no laboratório, por exemplo, a gente consegue sintetizar durante uma reação qualquer um enol, nos próximos segundos, esse enol, por efeitos eletrônicos de instabilidade, ele vai formar ou um aldeído ou uma acetona. Ou seja, ele vai existir
como se fosse um equilíbrio químico em que essa reação está deslocada para formar esses produtos que eu falei, ou aldeído ou cetona. Então, eu não tenho como trabalhar com uma substância que é instável, uma substância que não vai durar nem 40 segundos num Becker, num Erlenmeyer, por exemplo. Mas, como eu falei, existem aqueles autores que não, ele vai existir por 40 segundos, mas existe. Então, ele vai ser ácido por 40 segundos. Tudo bem. Então, se você for do time que considera o enol como ácido, mesmo com todas essas prerrogativas, você é do time do enol ácido. Se você for do time que leva isso em conta para acreditar que na prática ele não vai ter acidez, porque ele é instável, porque ele é mais fraco até do que a própria água, então você é do time que considera o enol como neutro. Então, fato é que existe essa discórdia dentro da própria comunidade científica da química. Se isso cair na questão, como é que vai ser? Porque é muito relativo. Vai ter autores que vão considerar, vai ter autores que não vão considerar. E aí, quando eu vou olhar as alternativas, vamos lá, vamos tentar entender aqui, responder a questão na verdade. Eu quero um grupo que é ácido. Vamos tentar responder a questão como sendo do time que considera o enol como ácido. Quem são as funções que eu tenho aqui? Vamos revisar todas elas. Começando pela última. A letra E. C dupla O H. A gente viu ela lá na primeira questão, né? Isso é um aldeído. Aldeído não tem caráter ácido, então desconsidera. Letra D. Na letra D você tem aqui NO2, ó, grupo NO2 ligado a carbono. Isso aqui é uma funçãozinha que é pouco comentada, diga-se de passagem. É chamada de nitrocomposto. Nitrocomposto. Na letra C, você tem nitrogênio ligado a um radical orgânico R, radical significaria carbônica. Isso daqui é uma amina, função amina. A função amina, lembremos, ela tem caráter básico. Só que eu estou procurando aqui nas alternativas um grupo ácido. Então já não vou marcar. Na letra D, você tem OH ligado a anel aromático. Isso é um fenol. Fenol tem caráter ácido, hein? E na letra A, você tem uma hidroxila ligada a um carboninho ó, que é insaturado. Isso é um enol. Pronto. Bugou nossa vida. E aí? Eu vou ser de qual time? Eu vou ser do time que considera o enol como ácido ou não? Porque se eu considerar o enol como ácido, tem duas respostas. Se eu não considerar o enol como ácido, por aquelas informações que eu coloquei agora há pouco, a resposta vai ser fenol. Mas aí, olha só, aparentemente temos uma dubiedade aqui, concorda? Mas olha para o comando. O comando da questão ele é absoluto. O comando deixou claro que ele tem uma molécula sintética estável. O que ele quer colocar para a gente como uma molécula estável? Ora, se você for do time do enol ou do time contra o enol, não me importa. O enol, em absoluto, ele é instável, como eu coloquei aqui agora há pouco. Então, o que faz se tu é do time que ele é ácido ou neutro? Ele quer uma molécula estável, então ele já está eliminando qualquer tipo de chance do enol ser a nossa resposta. Beleza? Mesmo que você considere a acidez dele, nem que seja por 40 segundos. A palavra estável desmonta qualquer tipo de chance do enol ser a nossa resposta aí. Então, sem sombra de dúvidas, eu vou ter o fenol como alternativa. Professor, na hora de uma prova, se cair lá, se não cair nada falando de estabilidade e tal, se tiver fenol e enol, ou enol e ácido carboxílico, qual é o que eu devo considerar efetivamente? Na prática, objetivo, você deve considerar esses dois, ácido carboxílico e fenol. Pode confiar em ter o enol como sendo neutro. Agora, se não tiver nem ácido carboxílico, nem fenol, e ainda assim ele insistir em algum ácido orgânico, aí, se tiver o enol, vai ser ele mesmo, beleza? Mas na prática, de maneira objetiva ali, a gente não tem como fazer nada, nenhum tipo de trabalho de acidez com enol, pelo fato de ele ser uma substância instável, ter uma acidez muito menor do que a própria água. Fechou? E aí, só relembrando, meu povo, esse é o resumozinho da química orgânica. A nível de Enem, isso aqui é mais do que suficiente. Ácido carboxílico e fenol são ácidos e as aminas são bases. Todo o resto, incluindo o enol, eu posso considerar como sendo neutro. Mesmo com isso daí,
Se eu comparar a química orgânica com a inorgânica, eu sempre terei na química orgânica acidez e basicidade mais fracos do que na química inorgânica. Então, os ácidos na química orgânica, carboxílico e fenol, são ácidos mais fracos do que os ácidos inorgânicos, do que um ácido fosfórico da vida, por exemplo, ou do que um ácido cianídrico, por exemplo. Se eu pegar a amina, que é de caráter básico, ela será uma base mais fraca do que qualquer base de caráter inorgânico. Por exemplo, o hidróxido de sódio, por exemplo, o hidróxido de alumínio e por aí vai. Fechou? Então, letra B de bola, nossa resposta do item 2. Vamos para o item 3 aqui agora. Vamos lá, seguindo o barco. Em automóveis, o catalisador presente no escapamento transforma gases poluentes como monóxido de carbono em dióxido de carbono menos tóxico. Esse dispositivo contém metais como a platina e o paládio, que aceleram as reações de oxidação sem serem consumidos. Povo, o texto todo da questão fala sobre catalisador. Concorda com isso? E essa é uma das ideias importantes sobre o catalisador. Essa questão aqui é feita em homenagem a esses caras, certo? E ele vai te dizer, esses metais aceleram a reação porque eles fazem o quê? Eles promovem o quê? Então vamos lá. Vamos relembrar em que contexto um catalisador ele está inserido. O catalisador ele tem uma única função nessa vida, que é a função de diminuir a energia de ativação de uma reação. Ponto. Essa é a função do catalisador. É para isso que um catalisador ele existe, para diminuir a energia de ativação. Consequentemente, a reação fica mais rápida. Energia de ativação ela é uma espécie de muro energético, de barreira energética. Toda reação tem uma barreira energética que precisa ser superada, que precisa ser vencida para que a reação aconteça, ou seja, para que o reagente se converta nos produtos. Quanto maior for essa barreira, mais tempo vai levar para essa barreira ser alcançada. Não faz sentido? Pense na energia de ativação como sendo um muro que você tem que pular para fugir de um cachorro feroz, por exemplo. Ou de um cachorro que está querendo fazer só uma graça com você e você não sabe. Então, a energia de ativação é uma espécie de muro. Se você tem um muro alto, vai ser mais demorado de escalar esse muro. Então é um processo mais lento. Se você tiver um muro pequenininho, que você consiga escalar mais rápido, pular mais rápido, o processo vai se desencadear de forma mais rápida. Então, energia de ativação é uma espécie de muro energético que toda reação química vai possuir. Então, existe uma relação aqui da energia de ativação com a velocidade, que é qual? Quanto menor a energia de ativação, significa o quê? Mais rápida vai ser a reação química. Pois muito bem, o catalisador ele tem o papel exatamente de quê? De deixar a reação mais rápida, porque ele vai diminuir a energia de ativação. Ele diminui o muro energético que a reação química possui. Ou seja, se a reação precisava de 10 kJ para acontecer e eu coloco o catalisador vai fazer uma bugiganga ali, que eu já vou explicar, que vai fazer com que esses 10 kJ não sejam mais necessários. Vai ser necessário agora 4 kJ. Então essa é a função do catalisador. Então, 80% das vezes que o Enem trouxe catalisador, essa era mais ou menos a resposta. Ou seja, catalisador diminui a energia de ativação. Ponto. Como é que ele faz isso? Eu vou trazer aqui nessa questão, embora ele não tenha falado nada, mas eu vou trazer aqui um gráficozinho que ajuda a gente a pensar no catalisador. Repara só, tem uma reação química aí sendo mostrada no gráfico por dois caminhos. O caminho da reação sem o catalisador e o caminho da reação com o catalisador, sendo mostrado aqui pela curvinha em preto e a curvinha em vermelho, certo? A curva em preto é a reação sem o catalisador. A curvinha pontilhada aqui vermelha é a curvinha com o catalisador. Pensa comigo, ambas saem do reagente e chegam no produto, ou seja, o início e o fim é o mesmo. Qual caminho foi mais rápido? Qual trajeto foi mais rápido? Foi o caminho na curva preta ou foi o caminho na curva vermelha, meu povo? Foi o caminho vermelho, concorda com isso? Então eu posso dizer
que o caminho da reação com o catalisador é um caminho mais curto, ou mais rápido, diga-se de passagem. Esse caminho mais curto é um caminho fornecido pelo catalisador. A ideia que o catalisador vai causar na reação química, meus amigos, é uma ideia de atalho. É isso mesmo. O catalisador, ele vai criar, entre aspas, um atalho na reação química. Esse atalho faz a reação acontecer de forma mais rápida. E como que ele cria esse atalho? Bom, o catalisador, quando ele é colocado na reação, ele vai promover ali novas colisões. Não é que ele vai aumentar a quantidade de colisões, não. O catalisador não faz isso. Quem aumenta o número de colisões e, consequentemente, também acelera a reação é aumento de concentração, aumento de temperatura, aumento da superfície de contato, né? Quanto mais fragmentado tiver um sólido, maior serão as suas colisões entre as moléculas. Quem faz isso daí são esses fatores, a pressão, a luz e por aí vai. O catalisador, ele não vai aumentar o número de colisão, ele vai fazer com que novas colisões aconteçam. Quando eu digo novas colisões aconteçam, é que, por exemplo, você tem dois reagentes, A e B. O que é que vai acontecer para esses reagentes formarem produtos? O A vai colidir com o B. Isso é um tipo de colisão. Quando eu coloco um catalisador, ao invés do A colidir com o B, o A vai colidir agora com o catalisador. Ou seja, o catalisador está fornecendo para o sistema uma nova colisão que não acontecia antes. E essa nova colisão do reagente A com o catalisador vai ser uma colisão menos energética, ou seja, ela vai precisar de menos energia para que ele se combine com o B e possa formar um produto. Ou seja, o catalisador ele vai mexer ali na estrutura, na dinâmica microscópica da reação, vai promover não aumento, mas vai promover novas interações que vão fazer com que o produto se forme de forma mais rápida. Literalmente a ideia de um atalho, você construir ali uma pista, construir uma via entre duas cidades, por exemplo, que possa fazer com que de uma cidade para outra a pessoa possa chegar de forma mais rápida, beleza? Então a ideia de catalisador é uma ideia, repito, de atalho, um caminho mais curto do que o caminho convencional. E a ideia que ele colocou aqui, para a gente fechar, no finalzinho do texto, de que eles não são consumidos, é porque do jeito que o catalisador entra, eu consigo retirá-lo. Ou seja, eu coloco 5 gramas de um catalisador numa reação, ao fim da reação, eu consigo retirar os mesmos 5 gramas. Se eu olhar para o passo a passo da reação química, o que é que eu vou ver? Eu coloquei 5 gramas, o catalisador entrou em ação. Aí ele começa a ser consumido. Ele começa a ser deteriorado, porque ele vai participar ali das novas colisões, mas quando os produtos estiverem se formando, ele vai formar também junto aquele catalisador. Ou seja, o catalisador ele vai se regenerando à medida que a reação vai chegando ao seu final. Ou seja, se ele regenera, significa o quê? Ele vai chegar no final da reação do mesmo jeito que ele começou a reação. Então, de maneira efetiva, eu não tive aí o consumo, porque ele sai do mesmo jeito que ele entrou, beleza? Então, todas essas ideias que a gente traz aqui, relativamente um pouquinho mais longas de serem ditas sobre o catalisador, está dentro desse conceito aqui de diminuição da energia de ativação. É o porquê, ou melhor, é o como que ele reduz a energia de ativação. Se for uma questão mais simplesinha, ele vai dizer como resposta o quê sobre o catalisador? Reduz a energia de ativação. Se for uma questão um pouquinho mais elaborada, ele pode trazer essas ideias que a gente comentou aqui agora há pouco. Quando a gente bate o olho nas alternativas, qual delas está dentro, seja de forma simples ou não, dessas ideias de catalisador? Vamos ver. A letra A vai falar de aumenta a variação de entalpia. O catalisador não tem o poder de fazer isso. Aumenta a concentração dos reagentes. Também não, falso. Impede formação de produtos intermediários. Nada a ver. Fornece calor para iniciar o processo. O calor ele tem que ser fornecido para a reação começar a reação. Mas não é o papel do catalisador ser essa energia. Até porque o catalisador ele é uma substância química, né? Ele não é energia. Então não. E a letra E, promovem um novo caminho energético para a reação. Esse caminho energético aqui vai ser um caminho de menor energia. Então, a ideia que está contida aqui na letra E
é uma ideia, é uma palavrinha, é uma frase, melhor dizendo, um pouco mais sofisticada, mas que está dentro da mesma ideia central do catalisador, que é reduzir a energia de ativação. Letra E, portanto, é a nossa resposta. Fica de olho nisso daí, meu povo. Vamos para a próxima aqui, questão 4. Uma questão aqui que tem uma natureza um pouco mais elevada em termos de dificuldade. Diz assim: no jornal Folha de São Paulo, de 1º de novembro de 2013, foi publicada uma reportagem sobre uma universidade paulista que foi construída sobre terra que contém lixo orgânico. Abre aspas. Com o passar do tempo, esse material começa a emitir gás metano, que é tóxico e explosivo. Fecha aspas. Povo, os nossos textos, as nossas questões, os enunciados, eles fazem toda a diferença, óbvio, né? Isso em toda a área do conhecimento. Mas em química, eu diria que ele é mais sutil, porque ele sempre traz ou uma palavrinha de uma substância, ou um termo que vai designar a ideia, como foi a questão lá dos catalisadores. No caso aqui, ele está dando o nome da substância química envolvida nesses lixões, que é o gás metano. Eu não tenho obrigação de conhecer todas as substâncias químicas, mas algumas que são as principais a gente tem. Ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, água, gás carbônico, a gente já conhece da própria vida, né? O gás metano está entre elas. É um composto orgânico que tem fórmula molecular CH4. Beleza? Então é meio que obrigação nossa conhecer alguns desses compostos, os mais conhecidos. Beleza? O gás metano, com certeza, está entre eles, juntamente com esses que eu também citei. Água, gás carbônico, ácido sulfúrico, QH2SO4, NaOH, que estava presente lá naquela questão do grupo orgânico, né, ácido, que é o NaOH, e por aí vai. Aí ele deu aqui alguns dados para a gente. Nota que ele começa aqui falando das massas molares de hidrogênio e de carbono. Se eu sei que a fórmula molecular do metano é CH4, e é obrigação nossa, vamos dizer assim, conhecer, eu nem sei se a questão vai usar isso, provavelmente sim. Mas eu já tenho condição de calcular aqui a massa molar dele, não é? Carboninho é 12 e o hidrogênio é 1, né? São as massas molares. Como eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 1 vezes 4 dá 4, mais 12, 16. Então eu tenho 16 gramas por mol como sendo a massa molar do gás metano. Nem sei se a questão vai usar, mas se usar já está aí pronto para mim. Aí ele fala aqui da equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron, ou Clapeyron, como alguns gostam de pronunciar. E aí vamos. Constante dos gases, 0,082, já vou falar dela. Constante dos gases aqui é a letra R, aqui da equação de Clapeyron. E aí ele vai para o comando. Qual o volume em litros de gás oxigênio na pressão de 1 atm, atm é pressão, na temperatura de 27 graus, é necessário para reagir em uma reação de combustão completa com 40 gramas de gás metano? Povo, quando ele fala reação de combustão completa e de combustíveis orgânicos, aí a gente tem aqui um mundo em que a gente tem a obrigação de ir para a prova conhecendo como montar uma reação de combustão de compostos orgânicos, aqueles compostos que têm carbono e hidrogênio principalmente, né? Então eu vou ter o CH4. Se é uma combustão, tem que ter o quê? Tem que ter gás O2. E aí, bem, fácil, relativamente fácil a gente lembrar quem são os produtos de uma reação de combustão. Mas é importante a gente destacar que nem toda combustão vai gerar CO2 e água. Eu tenho combustão, por exemplo, que gera apenas água. Eu tenho reação de combustão que gera apenas CO2. Eu tenho combustão que não gera nenhum deles. Porque o papel da combustão significa queimar. No sentido químico, toda vez que você promove uma queima com comburente O2, oxigênio, você está provocando a oxidação daquele composto. O que significa oxidar no conceito mais elementar? É colocar oxigênio junto dos elementos que compõem aquela substância, aquele composto orgânico, no caso o metano. Então, eu formo CO2 e água aqui nesse caso, porque o que está acontecendo na verdade é eu colocando oxigênio naqueles elementos que formam o gás metano. Quem são os elementos que formam o gás metano? É o elemento carbono e o elemento hidrogênio. Então está aqui, ó, o CO2
é o óxido, ou seja, é o carboninho ligado ao oxigênio, e a água também é um óxido, em que você tem o oxigênio se ligando ao hidrogênio. Essa é a explicação, beleza? Se eu tivesse, por exemplo, a queima somente de carvão, por exemplo, que é praticamente carbono puro, eu teria a formação de quê? Apenas de CO2. Se eu tivesse, por exemplo, a queima de enxofre, lá na chuva ácida, S mais O2 vai formar o quê? SO2. Repara que é uma combustão, porque você está queimando, está reagindo com oxigênio, mas nem formou CO2 e nem formou água. Então, fique esperto nisso daí, beleza? Nas reações de combustão de combustíveis orgânicos, eu não preciso me preocupar com esses ponderamentos, porque sempre vai formar na combustão completa CO2 e água. Aí eu montei a reação, não foi? Vamos balancear, porque questão que vai lidar com o processo químico, em que eu tenho que montar a reação, e que vai dar para mim quantidade, ele está caminhando para o lado da estequiometria. Então eu tenho que trabalhar com a reação balanceada. Vamos balancear. Um carbono no reagente, um no produto, tá ok? 4 hidrogênios no reagente, só 2 no produto. Eu vou botar um 2 aqui na frente da água. E os oxigênios, repara, eu tenho 4 aqui no total do produto, então eu tenho que ter 4 também no reagente. Então boto um 2 aqui. Pronto, a reação fica desse jeito, balanceada. Para que eu vou usar essa reaçãozinha aí, meu povo? Repara, o que ele pede é o volume de oxigênio. Então a substância que ele está querendo alguma coisa é essa daqui. Como ele falou, a pressão no qual o oxigênio está submetido e a temperatura, eu só posso acreditar que ele está querendo que eu descubra o volume através da fórmula do PV-NRT. Então eu vou trazer a fórmula do PV-NRT para cá, ó, o O2, eu vou descobrir o volume dele através da formulinha PV igual a NRT. Repara bem, meu povo, a pressão eu tenho, volume é o que eu quero, temperatura eu tenho, já vou falar sobre ela, o R é a constante dos gases, eu também tenho, e o número de mol? Está faltando para mim o número de mol de oxigênio, concorda com isso? É daí que vai entrar a questão de estequiometria. Eu disse que essa questão ela tem um nível um pouquinho maior, porque ela usa duas ideias, a ideia de gases e a ideia de estequiometria, em que elas vão estar linkadas, ou seja, unidas por um mesmo ponto em comum. Que ponto em comum é esse? O oxigênio. Está faltando para mim, mais uma vez, está faltando para mim o número de mol de oxigênio para que eu possa calcular o volume pela fórmula. E eu posso descobrir o número de mol de oxigênio aqui na estequiometria. Por quê? Porque ele falou para mim que na reação de combustão utilizou 40 gramas de gás metano, então eu vou relacionar aqui na estequiometria a quantidade de metano com a quantidade de oxigênio. Como que é essa relação? Eu olho para o coeficiente dos dois, tenho 2 de oxigênio e 1 aqui de metano. Os coeficientes estequiométricos sempre me dão a proporção em mol. Então eu vou ter aqui, observe, 1 mol de metano reagindo com 2 mol de O2. 1 para 2. Como deu para mim aqui a massa de gás metano, eu tenho duas opções. Ou transformar esses números de mols 1 e 2, respectivamente, para massa molar, ou então transformar a massa de metano para mol e fazer a minha estequiometria em mol, que é mais rápido. Vamos lá. 40 gramas por mol. Como é que eu chego? 40 gramas, perdão, de metano foram consumidos na combustão. Como é que eu chego no número de mol disso? Eu vou usar a massinha molar, que eu já estava pronto lá em cima. 16 gramas por mol significa o quê, meu povo? Que 1 mol de metano, vou botar aqui 1 mol de metano, tem uma massa de 16 gramas. Como ele utilizou 40, então 40 gramas vai me dar o número de mol X, beleza? Faz a regrinha de 3 aqui, tu vai ter 40 dividido por 16, isso aqui vai dar 2,5. Então eu tenho 2,5 mol de metano consumidos na reação de combustão completa. Então eu jogo esse 2,5 aqui na estequiometria, ó 2,5, e calculo o número de mol de O2x. Nem precisa quebrar a cabeça com conta, né, gente boa? Porque tá na cara aí que vai dar quanto? O dobro, né? Vai dar 5. Então eu vou ter aqui 5 mol de O2 produzidos. Pois muito bem. A estequiometria cumpriu o seu papel.
Se a questão estivesse perguntando para mim qual é a quantidade em mol de O2 formada, já estava aí, 5 mol. Só que ele quer saber não o número de mol, ele quer saber o quê? O volume. Agora que eu descobri o número de mol, que é o Nzinho, concorda? Lá da fórmula, eu posso levar esse número de mol para cá, para a fórmula dos gases, a fórmula de Clapeyron, e calcular. Tem um detalhe na fórmula geral, na fórmula de gases ideais de Clapeyron, povo. O R, que vale 0,082, ele dá para você aqui o conjunto de unidades que você vai utilizar em cada grandeza. Repara, ATM, litro, mol e Kelvin. ATM é a unidade de quê? De pressão. Ou seja, ele quer que você use a pressão em ATM. A questão já tinha dado a pressão em ATM. Não tem que fazer ponderação ou transformação. O volume, que é o que você quer descobrir, ele está dizendo que vai ser em litro. E a questão que é exatamente o volume, ó, em litros. Então, está tudo certo. O número de mol é o próprio número de mols, o Nz, quantidade de matéria. E a temperatura é aqui que mora o porém, vai ter que ser em Kelvin. Toda vez que eu vou trabalhar com temperatura em gases, seja na fórmula geral dos gases, na fórmula de equação dos gases ideais, que é essa que a gente está trabalhando, eu tenho que trabalhar com a temperatura absoluta. Temperatura absoluta significa unidade Kelvin. Ele deu aqui a temperatura para mim, não em Kelvin, ó. Ele deu em graus Celsius. Então eu vou ter que fazer o quê? Transformação. Como é que a gente transforma Celsius para Kelvin? A gente soma com 273 unidades. Então, 27 mais 273, isso aqui vai dar 300 Kelvin. Essa é a temperatura na qual eu vou ter que utilizar. Então, vamos lá. Substituindo aqui na fórmula, eu vou ter pressão 1 atm, volume é o que eu vou querer, número de mol, que eu acabei de descobrir na estequiometria, não foi? 5. O R vale 0,082 e a temperatura 300. Na hora da prova, né, esse númerozinho aqui, 0,082, ele é bem chatinho, né? Aí como é que tu pode fazer na hora da prova para tu ganhar tempo, principalmente na matemática, meu povo? O 0,082, tu coloca para notação científica desse modo aqui, ó. 8,2, 10 a menos 2. É a mesma coisa que notação científica. E o número 300, a temperatura, como ela terá que ser trabalhada sempre em Kelvin, fatalmente ela vai estar na ordem de centena, na ordem de setena. Ou seja, o que é centena? 300 é 3 vezes 100. Então eu posso escrever ele desse jeito aqui, ó, 3 vezes 10 ao quadrado. Isso daqui vai me ajudar em quê? Você cancela o 10 a menos 2 com o 10 ao quadrado. Então tu só vai ter para multiplicar aqui o 5, o 8,2 e o 3. Beleza? Então, 5 vezes 8,2 vezes 3, quando tu multiplicar isso aí tudo, vai chegar num voluminho de 123 litros. Esse é o nosso volume que nós encontramos aqui na formulinha referente ao gás oxigênio. A gente encontra isso na letra A de amor. Beleza, povo? Então, é uma questão de uma natureza, repito, um pouco mais elevada, porque ela utiliza duas ideias que estão linkadas entre si, que estão conectadas. Quem é a conexão entre a parte estequiométrica e a parte da fórmula dos gases ideais de Clapeyron? É a quantidade de oxigênio. A leitura do texto me indicou que ele queria o oxigênio, queria algo sobre o oxigênio, que era o volume, mas eu não poderia calcular o volume de oxigênio sem o número de mol, sem o N. Como ele me deu uma situação de estequiometria com o metano, eu descobri o número de mol de oxigênio pela estequiometria e terminei calculando usando a fórmula dos gases. Beleza? Então essa foi a nossa questãozinha 4. Vamos para 5 aqui, e penúltima. Vai dizer assim: durante o verão, moradores de uma cidade litorânea perceberam um aumento na morte de peixes de um lago urbano. Técnicos ambientais analisaram a qualidade da água e não encontraram substâncias tóxicas nem grandes alterações no pH. Né? Substâncias tóxicas naturalmente já deixa o ambiente poluído, então pode favorecer ali a proliferação de bactérias, de doenças e tal, e ser uma das causas de morte de peixes, e também a mudança no pH, como por exemplo chuva ácida. Né? A chuva ácida vai acidificar a água de rios, lagos, etc. e tal, e também pode provocar a morte desses seres. No entanto, eles não constataram nada disso.
constataram que a água estava, em média, 6 graus mais quente do que no mesmo período anterior, do ano anterior. A causa mais provável para a morte dos peixes está relacionada ao fato de que ocorreu o que nesse ecossistema? Povo, aqui o texto nos dá a oportunidade de falar de um tipo de situação, de um tipo de poluição no meio ambiente que é das mais sutis. Aquela que é muito difícil da gente identificar a olho nu, mas que ela tem uma explicação e tem uma consequência, que é o que nós chamamos de poluição térmica. Poluição térmica. A poluição térmica, o próprio nome já diz, térmica, está relacionada a calor, temperatura. É o tipo de poluição em que você acaba provocando o aumento na temperatura média de algum ecossistema aquático, né? Seja a temperatura média de um rio, de um lago, ou até mesmo de uma região pontual do mar, do oceano, e com consequência você vai ter o que, povo? A redução na solubilidade dos gases. Redução na solubilidade dos gases que estão dissolvidos nessa água. Tem gases dissolvidos na água, professor? Tem. Gás carbônico, gás oxigênio. Qual é o gás responsável por manter a vida em um ecossistema, vamos dizer assim, saudável? É o O2. Então, o aumento da temperatura favorece a diminuição da solubilidade de O2 naquele ambiente aquático. Consequentemente, com menos CO2, com menos gás oxigênio, com menos O2 disponível, a vida vai começando a ficar mais restrita. Então, essa deve ter sido a causa dos peixes, da morte dos peixes. Concorda com isso? Poluição térmica é o aumento da temperatura média de algum ecossistema aquático, e isso vai provocar a redução, a diminuição na quantidade de gases que ali estão dissolvidos, entre eles o gás da vida, que é o oxigênio. Beleza? Então vou procurar alguma alternativa que corresponda com essa ideia. Letra A. A alta temperatura favorece a evaporação de compostos tóxicos. Não. E outra, se os compostos tóxicos tivessem sido evaporados, isso seria benéfico naquele momento ali, né? Então não se aplica. Letra B. O calor desestabiliza a estrutura molecular da água, impedindo respiração. Se o calor desestabilizasse a estrutura molecular da água, não existiria água na forma de vapor, né? Então, falso. E outra, foi um aumento de temperatura pequeno, 6 graus Celsius apenas, mas ele é pequeno de forma relativa. É pequeno para causar, por exemplo, talvez, a evaporação da água, mas é um aumento relativamente significativo para eu provocar o efeito da poluição térmica. Ou seja, basta um aumento levinho de temperatura na água para a gente já ter essa situação que eu comentei aqui, diminuição de gases dissolvidos. Letra C. O aquecimento reduz a densidade da água, não tem nada a ver. Letra D. A água quente aumenta o metabolismo dos peixes, também não tem nada a ver, provocando colapsos. E a letra E. O aquecimento da água reduz o teor de oxigênio dissolvido na água, diminuindo a sua disponibilidade para os organismos aquáticos, né, para os seres aquáticos. Quando ele fala reduzir o teor de O2 disponível, de oxigênio disponível, é exatamente aquela ideia que eu falei da diminuição da solubilidade dos gases. Dentre eles, repito, o oxigênio. Beleza, povo? Então a letra E é aquela que fecha exatamente a explicaçãozinha do que aconteceu. Quem é que contribui no mundo afora? Quem é que contribui para essa poluição térmica? Principalmente as usinas. Né? Usinas nucleares, por exemplo, se a gente fizer um mapeamento de usinas nucleares mundo afora, a gente vai ver que as usinas estão sempre perto de um rio, de um lago, até mesmo do mar, né, do oceano, porque elas precisam captar grandes volumes de água para resfriarem os seus reatores, por exemplo, como medidas de segurança. Elas precisam também de grandes volumes de água para que a energia nuclear que é gerada no processo de fissão numa usina nuclear
possa evaporar a água, e essa evaporação faz com que gere-se energia cinética e, consequentemente, gere-se energia elétrica lá, carregando o gerador, abastecendo de forma elétrica uma cidade e uma região. Então é necessário volumes de água nesses reatores, nessas usinas nucleares. Então elas têm que estar perto, elas têm que ser construídas perto de grandes reservatórios de água, sejam naturais ou artificiais. Né? O problema está onde? Na devolução dessa água, porque ela vai pegar a água vai evaporar, o vapor não vai ficar lá dentro, né? O vapor ele vai condensar e vai voltar para o estado líquido, ele vai ser devolvido para o ambiente de onde ele veio, para a fonte de onde ele veio, até que comece de novo o ciclo, pegue uma outra porção de água e faça tudo novamente. O problema está na devolução, né? Quando a usina nuclear devolve a água para o ambiente de onde ela veio, ela vai voltar mais quente, né? Absorvido todo ou boa parte do calor que ela absorveu lá no reator da usina nuclear. Então é essa forma mais quente da água de ser devolvida que causa principalmente a poluição térmica, beleza? Fica ligado então nisso daí. Vamos para a nossa última questão, a falar de tabela periódica. Olha que legal. No processo de evolução da tabela periódica, os modelos de Mendeleev e Moseley foram as formulações mais bem-sucedidas para demonstrar a periodicidade. A tabela periódica ela tem essa ideia de periodicidade, ou seja, as propriedades periódicas ali vão se repetindo de ciclos em ciclos. O que a gente é acostumado a lembrar na tabela periódica, meu povo? Elementos que estão, por exemplo, no mesmo grupo, numa mesma coluna vertical, são elementos quimicamente semelhantes, ou seja, eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes. E essas propriedades químicas e físicas semelhantes só acontecem por conta da chamada periodicidade, ou seja, de períodos em períodos você vai encontrando, ou seja, de tempos em tempos, vamos dizer assim, você vai encontrando elementos químicos que têm propriedades semelhantes a outros elementos que já foram encontrados lá no início. Então essa é a ideia resumida de periodicidade. Aí ele diz, nesse contexto, a diferença básica entre os modelos de Mendeleev e Moseley residem, respectivamente, na forma de organização dos seguintes parâmetros atômicos. Vez aqui desses dois, o Mendeleev, porque como ele foi um dos pioneiros, né, que assim, ele, muitas vezes na ciência, um ou outro cientista acaba ganhando toda a fama. Mas, na verdade, tiveram muito mais pessoas por trás ali, dando contribuição, com informações, ainda que pontuais, que não foram de grande conhecimento da sociedade como um todo, mas que para a ciência isso foi de mais-valia, né? Foi de grande importância. O Mendeleev, talvez ele tenha um nome um pouco mais conhecido do que o Moseley, porque ele foi o pioneiro. Na verdade, existe até uma polêmicazinha, né? Que Mendeleev é considerado o pai, vamos dizer assim, o inventor da tabela periódica, e aí existem relatos não oficiais de que um outro cientista, anos antes dele, tiveram a mesma ideia de periodicidade e tal, só que talvez não tenha tido a coragem que o Mendeleev teve de estudar um pouco mais a fundo e de colocar a cara a tapa, como a gente coloca, como a gente diz na ciência, né? Que foi o quê? Foi o de observar as experiências que estavam sendo feitas naquela época. Lembre que a ciência ainda caminhava a passos, a ciência experimental caminhava a passos bem lentos, né? Os experimentos ali que descobriram ou foram descobrindo os primeiros elementos químicos, né? E obviamente eles foram sendo nomeados: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, sódio e por aí vai. A ciência nessa época ela tinha já uma boa quantidade de informações recolhidas, mas eram informações puramente experimentais, manuais. Ou seja, cientistas faziam experiências, muitas vezes experiências envolvendo ali balanças não muito sofisticadas, que tinham como principal característica, né, anotar ali os valores referentes aos pesos atômicos, como eram conhecidos, a massa da matéria. Então, não se tinha muito naquela época, muito dado como a gente, obviamente, tem hoje. E o Mendeleev, ele foi o primeiro cara a propor um modelo de organizar os elementos químicos numa espécie de cartilha, né, numa espécie de tabela, o que passou a ser conhecido posteriormente como tabela periódica. Então ele foi organizando, vendo que alguns elementos, como por exemplo o oxigênio,
tinham propriedades similares com o enxofre, o cálcio tinha propriedades semelhantes, similares com o magnésio, e a partir disso daí foi se criando a ideia de periodicidade. Com o Mendeleev, essa ideia de periodicidade ela veio através da massa atômica dos elementos, porque como eu falei, naquela época, o início do estudo da química, da ciência como um todo, se fazia muitas reações químicas e os únicos dados que eram relevantes eram das massas das substâncias. Então, Mendeleev acreditava que era o peso, a massa dos elementos químicos, dos átomos dos elementos químicos, que determinavam as propriedades químicas da matéria. A partir do momento que a ciência foi avançando nas décadas, etc. e tal, os equipamentos foram ganhando modernidade, foram sendo inventados e sabendo de serem utilizados pelos cientistas, os modelos atômicos foram ganhando corpo, né? A estrutura atômica ela foi ganhando uma forma diferente, né? Com núcleo e eletrosfera. Partículas subatômicas foram sendo descobertas, como os prótons, os elétrons, os nêutrons, não necessariamente nessa ordem cronológica, estou só citando elas. Então, a partir do descobrimento de novas situações, a ciência, o Moseley, que veio a posterior do Mendeleev, foi vendo que a ideia de semelhança nas propriedades dos elementos ela se repetia não por conta da massa dos elementos, mas por conta do número atômico desses elementos. Número atômico é a mesma coisa de número de prótons. Ou seja, meu povo, onde é que eu quero chegar? A identidade da matéria, a identidade de um elemento químico não está na sua massa, no seu peso atômico, ele está no seu número atômico, ou seja, ele está no seu número de prótons. Então foi essa a ideia final de periodicidade que a gente utiliza, inclusive, até os dias de hoje. Se você pegar uma tabela periódica aí na sua casa, na internet mesmo, você vai ver que em ordem crescente, do 1 ao 118, você tem de maneira ininterrupta os elementos químicos em seus números atômicos. Então, a periodicidade, a organização da tabela periódica, que faz com que a gente tenha elementos se repetindo em suas propriedades físico-químicas, está na ideia de repetência de um ciclo, de um período de número atômico e não de massa. Então, o que ele está perguntando aqui de maneira respectivamente, em relação ao modelo de Mendeleev, que foi o pioneiro, vamos dizer assim, e o modelo atual de tabela periódica, que eu nem tenho, às vezes, a obrigação de saber quem foi, mas ele coloca aqui que foi o Moseley, que trabalha com a ideia de número atômico como sendo responsável pela ideia de periodicidade. Então, o Mendeleev trabalha com a ideia de massa atômica, né, que é representada pela letra A, e o Moseley trabalha com a ideia de periodicidade em função do número atômico, no número de prótons dos átomos. Isso está, respectivamente, na letra E de escola. Então, um pouquinho de história aqui, vamos dizer assim, da tabela periódica. Claro que eu comentei até um pouco mais, mas o que ele quis testar aqui nessa questão foi em relação ao histórico da tabela periódica, como que ela foi sendo criada no início, né, a partir das poucas informações que a ciência tinha disponível, até os dias mais modernos, através do número atômico. Meus amigos, então chegamos ao final da nossa revisão para o Enem. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, compartilhe, curta, se inscreva, curta também nossa página no Instagram. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e uma excelente prova a todos vocês. Tchau, tchau.